Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Estou gravando esse vídeo para falar que hoje é o último episódio do Rapcast Brasil. Chegamos a 172 episódios e a partir de 2023 não haverá mais as gravações. Isso devido a uma questão de agenda, uma série de mudanças que são necessárias. Então, eu queria agradecer a todos que já gravaram um podcast aqui. O podcast foi um projeto de longo prazo, foi bastante tempo gravando vários episódios, chegamos a 172. Então, agradeço a todos que participaram das gravações e agradeço a você também que nos acompanhou durante todo esse período. As programações da Rap Science de Jundiaí continuam com outros temas, outros tipos de atividades, porém, o projeto Rapcast Brasil se encerra por aqui. A gente tem a playlist completíssima, essa playlist é uma biblioteca de ensinamentos. A gente falou praticamente sobre quase tudo da Rap Science no podcast, então você pode compartilhar os episódios com quem você achar melhor. Então, agradeço a todos pelo apoio e aproveitem, então, o último episódio e desejo a todos um excelente 2023. Um abraço. Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é: se sua mente mudar, o ambiente à sua volta parecerá diferente. Aqui comigo está o Rogério. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente continua falando sobre o tema do livro Os 8 Corretos Caminhos. A gente vai continuar abordando a questão da forma como a gente interpreta o mundo e o poder. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o poder que tem essa questão da nossa mente, das interpretações que a gente tem sobre o ambiente à nossa volta. Então o Rogério vai ler um trecho do livro. Agora eu vou falar sobre dois pontos de vista diferentes com os quais podemos encarar o ambiente em que vivemos. O primeiro é que, se sua mente mudar, seu ambiente lhe parecerá diferente. É similar à ideia budista de que os três reinos, o reino do desejo, o reino da forma e o reino da não forma, são um reflexo da mente. Essa ideia é relevante até certo ponto. A outra perspectiva é que você só consegue ver um ambiente de que maneira que corresponde ao estado de seu coração. É semelhante à primeira perspectiva, mas com uma leve diferença. Enquanto a primeira sugere que você modifique o jeito de olhar para um dado diferente, a segunda envolve uma mudança no próprio ambiente. É essa a diferença entre duas perspectivas a respeito do ambiente. Conforme você for mudando sua maneira de olhar as coisas, irá se defrontar com um desses dois fenômenos. Ou perceberá que o ambiente anterior agora parece diferente, ou terá um novo ambiente como resultado de ter mudado seu ponto de vista. Ambas as perspectivas são verdadeiras. Pode haver certa defasagem no tempo, mas, em geral, o primeiro fenômeno ocorre primeiro, seguido pelo segundo. O tema de hoje é sobre a questão da mudança interior. O mestre fala sobre dois pontos de vista diferentes com os quais podemos encarar o ambiente em que vivemos. Vamos falar sobre o primeiro. Se sua mente mudar, seu ambiente lhe parecerá diferente. Quer dizer, se você mudar a sua... Vamos entender mente, deixando de forma mais simples. Mente é a sua maneira de pensar. É a forma como você enxerga o ambiente à sua volta. Se você mudar a sua forma, a sua maneira de pensar, o ambiente à sua volta vai parecer diferente. Esse é um poder imenso que você tem. Por exemplo, uma sala de aula, um professor entra e pensa assim: bando de aluno burro. É uma forma dele olhar o ambiente à volta dele. Agora, se ele observar aqueles mesmos alunos e pensar: bom, hoje eu tenho um dia de trabalho e eu vou fazer o melhor para que eles aprendam. Mesmo que eles sejam mal educados, mesmo que eles não gostem da aula, eu vou fazer o meu melhor.
possivelmente, se ele mudar a forma como ele enxerga os alunos, o ambiente que ele está vai mudar também. Só essa mudança na maneira de pensar. Pode parecer algo místico, mágico, mas é mesmo. Eu acho bem, assim, é bem interessante, né? Porque, assim, quando você tá feliz, né? Você tá bem, parece que todo mundo tá feliz. Né? É verdade. Você, por exemplo, supõe que, sei lá, um exemplo meio besta, supõe que você ganhou na loto hoje. Se alguém te chamar de burro, você não vai ter nem aí, né? Não. Mas eu sou burro mesmo. Vai dar risada. Sou burro, mas sou rico. Se você estiver no trânsito e alguém te fecha, pode me fechar. Bate em mim se quiser, né? Comer bolso milionário, né? Que beleza. Mas agora suponha, né? Você tá... o oposto, né? Você tá... sei lá, você tá triste, tá doente, não sei. Parece que todo mundo tá doente, né? Parece que o mundo não presta, ninguém... Tudo que te falarem, assim, até te elogiar, se alguém te elogia... Você fica bravo. Tá fazendo porque tá querendo o dinheiro emprestado, sei lá. Isso aqui com a cabeça. Então, assim, na verdade, assim, a forma como você vê, assim, realmente, assim, não é que vai mudar. O que muda é a forma de como você capta as coisas, né? Você tá bem, assim, tudo vai parecer bem, né? Um dia que você, sei lá, no seu baile de formatura, né? Parece que tá todo mundo indo pro baile, né? Você se veste chique lá, né? Você tá indo lá, né? Sei lá, pegou Uber, não sei. Parece que até o motorista de Uber tá indo pra festa. Tá indo pra festa, né? Mas sair pra um velório, né? Parece que o mundo desabou, né? Então, assim, na verdade, assim, o mundo continua o mesmo, né? O que mudou é o seu interior, né? E por isso que, assim, a gente, assim, não é que vai mudar, né? Assim, mas, assim, você mudando o interior, você vai ter mais condição de influenciar para melhor, né? Que nem um exemplo que você vai, né? Se você pensar burro, não vai aprender, não é que os alunos eles não vão deixar ser mais inteligente ou mais, né, ou pior porque você pensou. Mas se eles são burros mesmo, né? Você não vai fazer, se você já vai com esse pensamento, você não vai ter condição de ajudar eles a melhorar. Porque você rotulou eles, né? Exatamente, você rotulou. Agora, se você for, não, meu papel é ajudar eles, você talvez tenha uma chance de fazer uma transformação. Essa coisa da vibração, ela é assim, ela é muito sutil, mas ela é assim, você começa a perceber assim, na prática mesmo, né? A gente não vê, né? Às vezes só ele mesmo fala assim, né? Você emite um pensamento da pessoa que você não gosta. Você nem fala nada, né? Nunca brigaram, nunca. Mas você já emite. Parece que a pessoa se afasta. Isso já aconteceu, né? Você emite você não gosta da pessoa. Às vezes você não teve, nunca brigou com ela, nunca. Nem falou mal dela, né? É só aquele feeling só, né? É só aquele feeling. Você sente uma repulsa pela pessoa. E de repente a pessoa faz uma coisa que aumenta aquilo lá. De repente a pessoa tem uma opinião política diferente da sua. Além de você não gostar, a pessoa pensa diferente. Aí você vai é uma bola de neve, vai aumentando. Aí você vai criando um ranço da pessoa. Né? Mesmo que você nunca tenha brigado, nunca tenha, né, nenhum atrito, você já começa a emanar energia negativa. É impressionante que, assim, quando já aconteceu comigo, porque eu já tive esse tipo de sentimento, a pessoa se afasta de você. Né? Bem como descreve as leis do sol, né? A pessoa, ela te cumprimentava, às vezes passa a não te cumprimentar mais, sem você fazer nada, né? Você nunca tratou mal a pessoa, né? Nada, mas a pessoa se afasta. Eu já tive esse tipo de experiência, assim. Então, na verdade, essa coisa da vibração, né? Assim, a sua vibração, ela influencia todo o ambiente, assim, né? Porque, na verdade, assim, é a energia que a gente emana. No mundo espiritual isso dá pra sentir assim mais forte, né? Mas acho que aqui também é uma extensão do mundo espiritual, né? Só que a energia é mais densa, então assim ela não é transmitida assim tão diretamente quanto no mundo espiritual, né? Ela é transmitida diretamente, mas ela não é sentida assim, como é que eu vou dizer?
é mais sutil aqui, né? Acho que no mundo espiritual, assim, é mais... É mais real, assim. Exatamente. Manifesta mais rápido. É uma coisa normal, no caso. Você sente e você convive com aquilo o tempo todo. Aqui não sente tão fácil. Aqui não sente tão fácil, mas, assim... também dizer que não sente também, né? Tá errado. Você sente... Só que, assim, é mais sutil, assim. Quem é mais sensível, né? Quem tem mais propensão, talvez sinta. Mas, assim... Eu acho que, assim, menor ou maior grau, todo mundo sente um pouco. Continuando essa linha de raciocínio, o mestre comenta também que quando a gente é rigoroso demais com as pessoas, elas começam a se afastar. Isso você pode ver em líderes de equipe, na família, qualquer tipo de hierarquia de relacionamento. Rigoroso demais significa que está cobrando amor, na verdade, porque só está olhando o defeito do outro. Ninguém quer ficar perto de alguém que só vê o seu defeito. Isso inconscientemente, você não aguenta aquilo. Porque é um julgamento constante. Tem, como o Rogério comentou, tem até pessoa que passa mal. Dependendo da sensibilidade dela, ela pode passar mal. E as pessoas naturalmente vão se afastar. Pessoa que reclama demais, pessoa que... Então essa vibração ela vai acabar chegando na pessoa. Se você quer ter mais pessoas próximas, você tem que dar amor para elas. Você tem que ser menos rigoroso, tem que olhar tanto... não olhar só os defeitos, olhar as qualidades também, buscar não julgar, buscar compreender, buscar ouvir mais ao invés de não parar de falar, e assim por diante. Aí essa postura, essa mudança de postura, que vai gerar uma mudança na pessoa, no caso. Mas a mudança inicial vem de você. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que mudar a forma como você enxerga as pessoas. Não fique esperando a pessoa fazer algo de bom para você elogiar ela. Porque pode ser que ela faça algo bom, mas como você já tem uma perspectiva negativa dela, você nem enxergue isso. Você nem consiga enxergar aquela qualidade ou aquela coisa boa que a pessoa acabou fazendo. Na verdade, um ensinamento que falamos para reforçar isso aqui, assim, a gente não pode querer controlar os outros, a gente tem que controlar nós mesmos. Só que controlar nós mesmos, né, se você já... É bem difícil, né? Agora imagina controlar os outros. Na verdade não dá para controlar os outros, né? A gente tem que fazer um esforço para controlar os sentimentos, mas mesmo assim, você percebe que é difícil. Né? Por exemplo, às vezes ficar com raiva. Se você fica com raiva e perde a razão, é sinônimo de que você ainda não tem controle 100% do seu coração. Então, na verdade, você precisa assim, buscar a causa, né? Buscar fazer reflexão e tentar entender. E não é fácil mudar. Se você é uma pessoa que constantemente fica com raiva, talvez demore anos para você eliminar esse sentimento. Vai sendo gradativo, né? Vai melhorando, né? Você vai olhando, vai entendendo, e mesmo você entendendo, às vezes você repete, porque é uma tendência, né? A gente vem com as tendências, e mudar a tendência é mudar o nosso subconsciente. E o subconsciente é aquilo que está gravado no fundo. É coisa de outras vidas. Provavelmente você já viveu assim, durante várias encarnações, você está vendo do mesmo jeito. Isso não vai mudar assim de uma hora para outra. Com raiva há milênios. Exatamente. Por exemplo, você percebe as crianças, né, pequenas, elas já têm certas tendências. Né? Tem criança que é mais calma, tem criança mais agitada. Isso provavelmente é coisa que ela já traz de outras vidas, né? Porque aonde que ela adquiriu esse comportamento, né? Por exemplo, gêmeos. Tem gêmeos, são univitelinos, criados com os mesmos pais, veio até do mesmo óvulo, mas é totalmente diferente um do outro. Assim, é água e vinho. Como que você vai explicar isso? É personalidade, que vem das encarnações, no caso. Exatamente. Às vezes a pessoa tenta explicar por DNA. Já é explicação materialista, né? Por causa do gene tal, não sei o quê. Mas eu acho, por exemplo, a pessoa... Vou pegar uma coisa boa, né? A pessoa tem propensão pra música, né? 5 anos já toca piano, já. Esse gênio eu não tenho, não. Eu também não. Para ouvir pode ser até que sim. Eu gosto de música, mas o que eu aprendi levou bastante tempo, né? Não foi com...
mas uma pessoa que já tem propensão. Né? Se for uma explicação materialista, isso é genética. Né? Pode até ser uma parte assim, né? Pode ser que no plano de vida dela influenciou a genética, mas não é a genética em si que vai causar isso, né? Mas assim, por exemplo, uma criança que já, né, por exemplo, aqueles crianças superdotadas, né, que tem para piano, para música, Idioma, né? Tem para idioma, matemática. né? Provavelmente a pessoa já vem, ou sem reencarnação já vem praticando isso daí. Já era poliglota, né? Então, Criança de 6 anos falando 4 idiomas, velho. Né? E fala fluente ainda, absurdo isso aí. Eu acho que o pessoa que tá no Guinness, acho que fala mais de 50 línguas. Quem? Eu acho que é um indiano, acho que ele fala mais de 50 línguas. Pelo amor de Deus, velho. Imagina se ele resolve espalhar uma fofoca. Ele pode espalhar a fofoca pra quem ele quiser, velho. Melhor não contar nada desse cara, hein, velho. Senão você tá na roça. Aí o mundo inteiro fica sabendo. Ué, velho. Imagina, eu falo 50 idiomas, assim. Eu, assim. Estudei 10 anos de japonês e ainda, né, falo com dificuldade. A pessoa fica com 50 idiomas. Não é normal, né? É, uma coisa que a pessoa, assim, comum, né, com um nível de inteligência médio, assim, impossível, né? E outra, você nem tem vontade de fazer isso, né? Quem tem vontade de aprender 50 idiomas? Mas provavelmente é coisa de outras vidas, né? Ou, por exemplo, eu vi um menino acho que é chinês, né, tocando Mozart, né? 5 anos, né? 5 anos, assim, os dedos, assim, não estão nem formados ainda direito, né? A mão é pequena, assim. Mas tocando como um adulto, assim. Não é normal, né? Isso assim. Mas assim, a gente tá levando assim. Também existe assim a personalidade da pessoa, né? Porque esses são, assim, são exemplos mais claros, né? Mas existe assim a personalidade, né? Crianças assim, que foram criadas na mesma família, né? Do mesmo jeito, mas têm personalidades totalmente diferentes, né? Vou pegar um exemplo meu, né? Por exemplo, eu e minha irmã. A gente foi criado do mesmo jeito. Eu sou vegetariano, minha irmã gosta de carne. Ninguém me ensinou. Meus pais sempre, né, tentaram fazer eu comer carne, mas eu por algum motivo resolvi virar vegetariano. Eu sou o único da família. Minha irmã gosta de comer carne, né? A gente sempre comeu a mesma comida, né? Mas eu fui pro lado, por algum motivo eu tinha essa tendência já. Vai saber, né? A gente tem que... Eu nem sei como a gente chegou nesse assunto, mas enfim. A gente tá falando das tendências da alma. Agora falando assim, a tendência da alma é a sua personalidade. Você, vamos falar do lado mais negativo, né? Você tem tendência a ser teimoso. Provavelmente não é dessa vida, né? Isso Desde pequeno. E é justamente que a gente estuda os ensinamentos da Rap Science para mudar as tendências negativas. Sim, a gente que aí essa tendência da alma vai influenciar a forma como você enxerga o mundo, aí que isso, exatamente. Na verdade, a forma como você enxerga o mundo, na verdade, reflete a sua personalidade. Por exemplo, teve um amigo meu, a esposa dele ficou grávida. Ele falou que só via grávida, velho. Ele falou, cara, parece que todo mundo engravidou. Só que na verdade as grávidas passavam, mas em outras épocas a esposa dele não estava grávida, então ele não se preocupava muito com as grávidas. Mas ele falou que todo lugar que ele ia só tinha grávida. Então isso é verdade mesmo, né? Que nem tem pessoa que tem pesquisa feita já. A pessoa quer comprar um carro, ela só vê aquele carro. Por quê? Mas aquele carro sempre passou lá. Só que ela começou a enxergar agora porque ela criou interesse naquilo. Vamos pegar um exemplo atual, né? Por exemplo, agora é a Copa do Mundo, né? O Brasil ganha, né? Tá todo mundo feliz, né? Parece que tá todo mundo feliz. Você olha o time adversário e fala, por que tá triste, né? O time perdeu, mas eu lembro que um amigo meu tava comentando, né? Que na Copa de 82, né? Que o Brasil perdeu. O Brasil acho que tinha um time muito bom, assim, né? Se o Brasil perdeu, assim, você não ouvia, assim... Cachorro assim, latindo. Você não via nada. Assim, ficou assim em silêncio, assim. Aquele dia assim. Assim, sabe? Assim.
Você sair na rua, assim, tava tudo deserto, assim. Apocalipse. É. Sendo que, na verdade, era só mais um dia, né? Pro Mais mundo. um dia, mas assim, você vê como um jogo de futebol, assim, muda completamente, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso interior. Porque o que a gente vê hoje é uma preocupação maior das pessoas e uma afobação maior em querer saber o que vai acontecer no futuro. Só que essa preocupação, na verdade, ela é perda de tempo. Porque se alguma coisa tiver que acontecer, seja ela boa ou ruim, ela vai acontecer. Por isso, ao invés de ficar pensando no que vai acontecer no futuro, é melhor a gente se treinar, se preparar e estar capacitado para o que acontecer você estar pronto. Você vai usar o seu tempo muito melhor. Ao invés de ficar pensando, será que o mundo vai acabar? Será que a Terra vai girar ao contrário? Será que vai entrar uma era glacial? Será que vai cair meteoro? Será que a economia vai falir? Cara, não importa, velho. Não importa o que você, como que você vai se transformar todo dia para que se algo ruim aconteça dessa forma, você vai conseguir resistir. Essa que é a pergunta chave. Não o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Por exemplo, se você se preocupa muito com a saúde, né? Então, se você se preocupa com a saúde, então você tem que, assim, no dia a dia, levar uma vida mais saudável. Pronto, né? Faz exercício, né? Come coisa mais saudável. Dorme. Né? Dorme melhor. E se você se preocupa com o plano financeiro, então todo dia procura economizar, né? Fazer uma poupança. Né? Se você acontecer uma emergência, você tem uma reserva lá. Assim, a gente nunca tá livre totalmente do estresse, assim, mas assim, tomar assim, precauções, né? Tomar assim, fazer o que a gente pode, né? Fazer, principalmente com a saúde, né? A saúde acho que eu acho que é o mais importante, né? Sem saúde você não faz nada. A pessoa se preocupa com saúde, mas na hora de comer, se entope de comida, né? Com porcaria lá. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí depois vai fazer o exame lá, tá tudo desregulado. Não sei o que vai acontecer comigo. Mas no dia a dia você não se cuidou. O que adianta? Você tem que se preocupar assim, no dia a dia, assim. É coisa simples, né? Uma coisa que ele fala assim uma alimentação saudável e um exercício balanceado e descansar, ter uma noite de sono regular, né? Dormir o suficiente. Não é nada, né? Não é correr uma maratona. A gente não é atleta. Se a gente tentar ser, acho que aí é o oposto, né? A gente pode até piorar a saúde. Na verdade, quem é atleta, a saúde não é muito boa, não, porque vai pro limite, né? Esforça um limite, assim. Então faz assim, se você se preocupa com essas coisas, então faz o que está dentro do seu alcance. Se você se preocupa com uma parte assim, será que eu vou cair no inferno? Né? Tem muita religião que conquista os fiéis com medo de cair no inferno. Então procura melhorar o seu interior para não sintonizar com o inferno. E pronto. É difícil, mas assim, é no dia a dia, né? Estudar, mudar o coração. Agora ficar preocupado se vai cair no inferno ou não. Não fazer nada também acho que não ajuda muito, não é muito produtivo. Até porque as preocupações elas criam uma brecha para a possessão espiritual. Inclusive, uma das maiores brechas para a possessão espiritual são as preocupações excessivas em relação ao futuro. Uso a palavra excessiva porque todo mundo se preocupa, não tem como a gente não se preocupar. Quando você estiver vivo, você vai estar preocupado. Tem conta para pagar, os boletos chegam aí, tem um monte de coisa. Agora, a preocupação excessiva ela é problemática. Você não consegue dormir, tem gastrite, desinteria, um monte de coisa. Chega a somatizar, no caso. E quando o mau espírito possui você, aí volta no que a gente está falando aqui no episódio. A sua visão de mundo vai ficar totalmente distorcida. Você realmente começa a acreditar que o mundo vai acabar, que não tem mais jeito, que você não vai ter rumo. E quando você persiste nesse raciocínio, um problema que era pequeno, ele se intensifica demais. Até que chega uma hora que, se você não tomar cuidado,
essa visão errônea, essa interpretação errada da realidade pode tomar conta de você. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as preocupações, porque quando o mau espírito possui uma pessoa, a primeira coisa que acontece é a forma como ela enxerga o mundo fica totalmente distorcida. Perde esperança de tudo mesmo, quer chutar o balde, pensa em tirar a própria vida. É algo que a gente tem que ficar muito, muito atento. Não é brincadeira. Acho que até estava no livro lá desse Vivendo Sem Estresse, né? Que ele fala que, assim, na verdade, assim, todo mundo tem preocupação, mas na verdade, acho que não sei exatamente a proporção que ele fala, mas 90%. 90% das preocupações não acontecem. A maioria são coisas que a gente cria, né? Lógico que assim, a gente tá, que nem você falou, né? A gente só não vai ter preocupação depois que a gente for para outro mundo, né? E se a gente for para o mundo bom, se a gente for para o mundo ruim, tá fudido, né? Tem umas preocupação boa, né? As mas se for para o mundo melhora, bom, né? lá você vai ter preocupação, mas aqui, vivendo aqui, você vai ter preocupação. Não tem como. Você não sabe se vai ser assaltado, se sair, você não, né? Não sabe se vai ter emprego, não sabe, né? Então sempre vai ter. Se você tem família, né? Aí escola dos filhos, você fica preocupado se a pessoa, né? Se vai acontecer alguma coisa. Então a preocupação, assim, sempre vai ter. E aí que eu acho importante, um elemento importante é a fé. Você tendo fé, né? E seguindo, assim, você acreditar que tudo que vier vai vir pro seu bem. Começa a ser difícil, né? A gente tem insegurança, mas a fé é um elemento fundamental para a gente, assim, né? Voltando ao assunto, né? Para você ver as coisas de uma forma melhor, né? E para afastar essas negatividades. Tanto que o mestre comenta que a melhor forma de você combater o medo é a fé. É você... Porque, pela lei da substituição, a gente não pensa duas coisas opostas ao mesmo tempo. Isso significa que ou você tem medo ou você tem fé. Já que um anula o outro, quando você tiver pensamentos de medo, substitua eles por pensamentos de crença. É uma ferramenta que você tem. E na verdade, assim, quando você, por exemplo, hoje, você liga a televisão, né? Tem um programa que fala de crime. E não é qualquer crime não, hein? O negócio piorou, cara. É coisa hedionda. É absurdo mesmo. E aí você acha que vai acontecer com você, né? Aí você, assim, vai criando aquele medo, não sei o quê, e... É uma bola de neve, né? Começa com coisa pequena. Aí que, assim, você dá brecha pra possessão espiritual. Aí quando você vê, você enlouquece, você cria, né? Você vira, né? Fica com depressão, síndrome do pânico. Mania de perseguição. E pode ser que aconteça, porque fica tão encanado com medo daquilo lá, porque a gente atrai o que a gente tem medo. Exatamente. Ou pior, você pode até fazer uma burrada, né? Pelo medo, né? De repente, depois que você ficou com medo, você sai andando armado ali. Aí qualquer coisa que acontece, você sai atirando pro lado. Às vezes, né? E às vezes, na verdade, a pessoa nem ia fazer nada pra você, você acaba cometendo um erro. Isso tudo vem de um acúmulo de emoções, né? Então, na verdade, assim, aí volta no título, né? Que o ambiente, assim, você vê o ambiente conforme está do seu coração, né? E na verdade, assim, o ambiente, assim, é o mesmo, só que o que muda é o estado do seu coração, né? Então, se você está feliz, vai parecer que todo mundo está feliz. Se você está mal, vai parecer que tudo, né? Tudo está errado. Mas no fim é só você, né? No final é só você. Só depende da sua transformação. E se todo mundo transformar, aí realmente o mundo vai virar um paraíso. É a utopia. Que a gente tanto almeja, né? Que tanto fala aqui na Rap Science. Que é o pilar do ensinamento da Rap Science, né? Que é o correto coração. É onde a gente quer chegar. Tem um exemplo que eu sempre cito quando tem esse assunto da correta visão, que é o exemplo da impressora quebrada. Quando, por exemplo, você está calmo, é um dia normal, aí você vai imprimir alguma coisa, o papel trava. Se você está calmo e tranquilo, você vai lá, você abre a impressora, você tira o papel, você assopra não sei o que. Não consegui, chama alguém para te ajudar. Beleza.
Então a impressora quebrou. Agora, outro dia, você tá um monte de coisa, levou xingo de não sei quem, você não entregou um monte de prazo estourando, pessoa te ligando, a impressora quebra. Foi a mesma coisa, a impressora quebrou também. Aí, cara, você cai do cavalo, você chuta os cachorros, xinga todo mundo. É a mesma coisa, a impressora quebrou só. Quem que tava diferente ali? Você não consegue pensar racionalmente porque a emoção tomou conta, no caso, e a visão foi totalmente distorcida. Mas o fenômeno é o mesmo, é a impressora quebrada. É uma coisa que acontece muito assim em São Paulo, assim, pelo metrô, né? E o metrô às vezes para, né? Para. E aí, assim... O metrô aqui de Jundiaí para sempre. Até hoje ele não saiu do lugar. Até agora tentando fazer, né? Tá tentando. Mas é aquela coisa, ou você usa aquele, por exemplo, eu levo um livro, né? Eu procuro aproveitar esse tempo para ler, né? E tem gente que fica reclamando, aí xinga o funcionário do metrô, né? Às vezes o vidro tá fechado. O vidro tá fechado, né? Mas se é o ônibus, xinga o motorista nem lá vê, né? Ele não pode fazer nada, o trânsito tá ruim, ele não pode passar por cima dos carros. Aí você vai estar gerando mais energia negativa, né? Ou você aproveita esse tempo pra, sei lá, pra... Porque reclamar... É a pior escolha. Não vai você fazer você chegar mais rápido. Descontar nos outros, às vezes os outros não tem culpa nenhuma que atrasou. Ou você usa esse tempo de uma forma produtiva. Eu sempre levo os livros da Rap Science, né, na mochila. Tô sempre lendo. Então aproveita esse tempo pra ler, né? Fazer uma coisa produtiva. Ou se você está estudando para vestibular, pode levar uma coisinha, uma coisa para ouvir, algo para ouvir, não sei. Mas a pior coisa que tem é reclamar. Porque aí parece que demora mais ainda daí, né? Parece que demora, não vai resolver. Você vai estar contaminando o ambiente. Contaminando o ambiente, vai estar descontando em quem não tem nada a ver. Que está indo pro trabalho também, né? Um trabalhador. Não tem nada a ver, quem tá trabalhando lá, as pessoas, o motorista do ônibus, a pessoa do metrô lá, você vai descontar, e as pessoas não têm culpa nenhuma. Porque isso acontece, né? Coisa do trabalho. Então, aí que entra a correta visão. Porque se você olhar uma situação, já que você citou exemplo, bom exemplo, por sinal, por exemplo, do metrô parado. Se você utilizar a correta visão, você vai olhar para as pessoas à sua volta e vai pensar, bom, essas pessoas estão na mesma situação que eu. Então não adianta eu arrumar uma briga com alguém ou xingar os outros, porque todo mundo vai sair prejudicado. Essa é uma prática de correta visão. É claro, é fácil a gente falar aqui agora que a gente está sentado. Mas a gente, é um estado que a gente tem que buscar almejar. Essa mentalidade. Lembrando, assim, lembrando tudo assim, que na verdade tudo é prática, né? Treino. A gente não muda de uma hora para outra. Isso eu sempre falei, né? Não só podcast, eu sempre falei. O aprimoramento espiritual para você se transformar é para a vida inteira, né? Não tem fim. E vai terminar a vida, você não vai conseguir concluir. Provavelmente você vai concluir uma etapa, né? É eterno. Mas se você trabalhar firme, realmente assim, aí realmente você vai ver que a sua reencarnação valeu a pena. Porque uma vez você falou, né? Pensamentos corretos, gerações corretas, né? Pensamentos bons, gerações boas. Se você quer plantar bons frutos, você tem que começar do seu pensamento. Não adianta você querer plantar bons frutos se o seu interior está todo conturbado. Pode até tentar, mas eu acredito que vai ser um pouco difícil, né? Você quer plantar bons frutos, você tem que começar na raiz, né? Naquilo que está no fundo do seu coração. Então, você fazer aquela transformação. Assim, não é fácil, requer assim, persistência, né? E é uma prática constante e contínua, né? Constante e contínua ficou meio constante e assim, moderado. Constante no sentido que é todo dia e contínuo que é por um longo período de tempo. E não é assim, você não espera que você não vai mudar de uma hora para outra. Leva tempo, né? Mesmo que leve muito tempo, a gente pode saborear cada dia. Eu acho que isso é importante. Leva bastante tempo, só que cada dia é um passo. E você tem que aproveitar cada dia. A gente não deve desperdiçar o dia. Porque muitas vezes a gente pensa, é tanto tempo se aprimorando, que bom, então vamos aproveitar o aprimoramento hoje,
essas 24 horas que eu tenho, o aprimoramento do dia seguinte, você vai saboreando, vai se aprimorando diariamente, jamais desperdiçando o seu tempo. E o que é gostoso dessa prática é que você vai sentindo a diferença. Isso é bom. Você vai percebendo, nossa, aí você compara com como que eu era, sei lá, um ano, 2 anos. Você vê que, assim, talvez você não esteja no ideal ainda, mas você vê que já melhorou, né? O importante é assim, você sentir que está progredindo é o que é importante, né? Isso aí. Bom, a gente chega ao final do episódio de hoje. Agradeço ao Rogério pela companhia e aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Ao final, o Rogério vai reler o trecho do livro de hoje. Agora vou falar sobre 2 pontos de vista diferentes com os quais podemos encarar o ambiente em que vivemos. O primeiro é que, se sua mente mudar, seu ambiente lhe parecerá diferente. É similar à ideia budista de que os 3 reinos, o reino do desejo, o reino da forma e o reino da não forma, são um reflexo da mente. Essa ideia é relevante até certo ponto. A outra perspectiva é que você só consegue ver um ambiente de que maneira que corresponde ao estado de seu coração. É semelhante à primeira perspectiva, mas com uma leve diferença. Enquanto a primeira sugere que você modifique o jeito de olhar para um dado diferente, a segunda envolve uma mudança no próprio ambiente. É essa a diferença entre 2 perspectivas a respeito do ambiente. Conforme você for mudando sua maneira de olhar as coisas, irá se defrontar com um desses 2 fenômenos. Ou perceberá que o ambiente anterior agora parece diferente, ou terá um novo ambiente como resultado de ter mudado seu ponto de vista. Ambas as perspectivas são verdadeiras. Pode haver certa defasagem no tempo, mas, em geral, o primeiro fenômeno ocorre primeiro, seguido pelo segundo.